Juízes capítulo de número 6. Quem achou, diga amém. Amém? Irmão, vocês estão meio desanimados. Acorda aí, ó, faz uma ginástica. Estamos na casa do Senhor. Estamos na casa de Deus. E que possamos nos alegrar por isso. Juízes capítulo de número 6, vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou estar lendo os versículos ímpares e a igreja vai estar lendo os versículos pares até o parágrafo de número 10. Então vamos ler as santas letras. E diz assim a palavra do nosso bondoso Deus. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Amém, amém. Para ensaio ficou bom, né? Vamos começar de novo. Para ensaio tá bom. Vamos começar de novo. Olha só, versículo de número 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente atacavam. E não deixavam Israel, pois vinham com o seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhoto. Eram tantos que não podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, assim diz o Senhor: eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adore, nem cuja terra. Até aí. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, perante a Tua palavra trememos, Senhor, e tememos. A Tua palavra, ela é santa, porque o salmista vai dizer: guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Perdoa-nos, Senhor, porque somos tão falhos. Deveríamos, Senhor, ler e reler e meditar na Tua palavra. Muitas vezes, a preguiça espiritual, o desânimo espiritual, não deixa, Senhor, nos alimentarmos da Tua palavra. Muitas vezes, Senhor, nos encontramos no CTI espiritual, Senhor, frágil, fraco, Senhor, a ponto dos aparelhos ser desligados, porque não nos alimentamos da Tua palavra. E muitas vezes nos encontramos desnutridos. Mas quando lemos a Tua palavra, quando meditamos nas Tuas santas letras, quando buscamos a Tua palavra, o Senhor revela aquilo que o Senhor quer para o Seu povo.
A tua palavra é poderosa. Ela é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra no profundo. O Senhor sara-nos através da tua palavra. A tua palavra é verdadeira. A tua palavra é inerrante. A tua palavra, Senhor, é a poder para nossas vidas. E por que, Senhor, nos afastamos da tua palavra? E por que, Senhor, não buscamos na tua palavra? Mas que possamos nesta manhã, ó Deus dos exércitos, amar a tua palavra, amar a tua palavra, amar a tua palavra e viver a tua palavra para a glória e louvor do teu santo nome. O povo caía porque não ouvia e nem obedecia a tua palavra, mas um povo que ama a tua palavra e obedece os teus preceitos, é um povo firme, fiel, porque escuta a palavra do Altíssimo e coloca em prática. Louvado seja o Senhor por todos os seus benefícios. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Quem já jogou xadrez aí, levanta a mão. Eu não posso levantar a mão, porque eu nem sei as peças, mas eu sei que é um jogo muito difícil. Um jogo de estratégia, que é onde você tem que pensar bastante. Aonde você tem que guardar ali, ter uma estratégia. Eu vi uma série chamada, eu não me engano o nome, mas é Gambito da Rainha. Uma série muito boa, onde vai falar ali de uma jovem que tem sonhos com algumas jogadas de xadrez. E muitas vezes aquela jovem estava perdendo o jogo e você via assim, o desespero dela, mas ela sempre tinha uma jogada. E ali ela dava o checkmate. E ela vencia o jogo. E olhando para o livro de Juízes, eu vejo que parece um jogo de xadrez, aonde o adversário começa prevalecendo e parece que está tudo perdido, mas o Senhor tem as suas estratégias. O Senhor tem a sua jogada principal e ali, com a sua carta na manga, Ele destrói o inimigo e dá o checkmate. E que possamos olhar para este livro, irmãos, e ver que o Senhor não perde o controle de nada. Eu disse que o Senhor, tudo está sobre o controle do Senhor. O Senhor não perde uma guerra. O Senhor não dormita e nem dorme numa guerra. Mas o Senhor, Ele está no seu trono, governando todas as coisas. E o nosso Senhor, Ele é soberano. Ele é um Deus bondoso. E que possamos olhar para esse texto e ver a soberania de Deus. E ver o poder de Deus. Como o Senhor age em favor ao seu povo. Irmãos, volte um pouquinho comigo aí. Em Juízes, capítulo de número 2. Versículo de número 10. Para entendermos o contexto desta história. Todos acharam? Vai dizer assim a palavra de Deus. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. Irmãos, Josué morre. E morre também, quando entram na terra prometida, muitas pessoas que conheciam o Senhor. Mas essas pessoas não contaram os feitos de Deus. Não ensinaram os seus filhos que existia um Deus todo-poderoso que abriu o Mar Vermelho para que o seu povo passasse, tirando o povo da escravidão.
não falaram para os seus filhos as maravilhas, os manares vindo dos céus, a coluna de fogo, a coluna de a nuvem, refrescando o povo no deserto, aonde o Senhor fez mais maravilhas e prodígios, foi naquele deserto. E o povo, irmãos, que estava nesta terra agora, não conhecia o Senhor. E por isso começaram a adorar outros deuses. Por isso a importância de conhecermos a palavra de Deus. Por isso a importância de olharmos para as Escrituras, meditar na palavra, amar a palavra, viver a palavra, porque qualquer descuido, irmãos, estamos construindo ídolos. E muitas pessoas estão adorando outros deuses, trocando a glória do Senhor, porque não conhece o seu Senhor, não vive para o seu Senhor, não adora o seu Senhor. Nós devemos olhar para a palavra do Senhor, para termos uma vida santa e reta, que agrade ao Senhor. Senão, estamos estudando a palavra do Senhor, estamos pecando e fraquejando, porque esse povo não conhecia as Escrituras, não conhecia as ordens de Deus e não conhecia a palavra do Senhor. E estamos aqui para refletir. Você conhece a palavra de Deus? Você vive a palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus? Ou a preguiça do dia a dia? Ou os afazeres? Ou a família? Ou a tecnologia estão te tirando da presença de Deus? Não estou dizendo que a tecnologia, irmãos, você não possa usar. Não estou dizendo que você não tem que dar preferência e cuidado da sua família. Não, não é isso. Mas, irmãos, nós temos que ter tempo de qualidade com o nosso Deus. Nós temos que conhecer o nosso Deus de forma profunda. Isso você só vai conhecer o Senhor através da sua palavra. Nilson, eu dividi essa mensagem em quantos pontos, Nilson? Quantos? 3 pontos. Dividi essa mensagem em 3 pontos. Ah, Adriana, mudei, né, Adriana? Não te vi aí, Adriana. Olha aí. Dividi essa mensagem em 3 pontos. O primeiro ponto é um povo rebelde. O primeiro ponto é o povo rebelde. E o segundo ponto é um homem improvável. O segundo ponto é... O terceiro ponto é um Deus poderoso. Deus, o povo rebelde, um homem improvável e um Deus poderoso. Estão prontos? Preparados? E diz assim, o versículo de número 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Irmãos, o povo fez aquilo que desagradava o Senhor. Eles preferiram adorar outros deuses, se prostituindo, virando as costas para o Senhor. O Senhor levantou juízes para tirar o povo da escravidão, mas o povo voltou, irmãos, a desobedecer a palavra de Deus. O povo voltou a se prostituir com outros deuses. Irmãos, eles preferiram as imagens, eles preferiram os postes ídolos do que o Senhor, que fez todas as coisas e governa tudo.
E não é diferente com algumas pessoas, porque, irmão, ídolo não é apenas uma imagem ou um poste sagrado. Ídolo é aquilo que tira a centralidade da adoração a Deus. Irmãos, se temos pecados ocultos de estimação que nos afasta do Senhor, isso se tornou um ídolo. Se temos um carro que você tanto gosta, e pule e aspira, cuide do seu carro, mas não torne ele num ídolo, ou um filho, ou uma família, ou o corpo, o que for, aquilo que tirar a centralidade de Deus, se tornou um ídolo, e isso é abominável aos olhos do Senhor. E que possamos refletir, olhar para a nossa vida, ver como estamos pela presença de Deus. Será que nós estamos dando o valor, a centralidade, a bondade de Deus, amando o Senhor acima de todas as coisas, ou estamos dando preferência às coisas que não vão nos edificar e que não vão nos levar para o céu? Assim estava esse povo, adorando outros deuses, adorando postes, ídolos. Então, o Senhor, eu disse quem? O Senhor vai entregar esse povo aos midianitas. E quem eram os midianitas? Midianitas, irmãos, para você entender de uma forma clara, é como fossem os piratas. Você conhece os piratas? Eles vão, roubam, pegam o tesouro, né, do povo. Assim eram os midianitas. Quando o povo de Israel plantava, quando o povo de Israel criava o seu gado, e chegava a época da colheita, viam os midianitas, e levavam, carregavam, destruíam tudo como um gafanhoto. Eles destruíam, irmãos. Por que eles faziam isso? Porque o Senhor Deus, que é justo juiz, entregou Israel na mão dos midianitas. E muitas vezes, irmãos, o juízo de Deus está sobre as nossas vidas. Às vezes as coisas não acontecem. Às vezes você não vê você progredindo no mundo espiritual, na presença de Deus, porque você ou eu, pode acontecer comigo, estamos dando valores a outras coisas, e não a glória de Deus. E Deus é justo, e a justiça de Deus é boa, e a justiça de Deus tem que ser aplicada. E por isso que muitas vezes pessoas estão sofrendo, pessoas estão dando passos para trás, não têm uma vida santa pela presença de Deus, porque o juízo de Deus está sobre ela e muitas vezes sobre a sua casa. Isso é para a nossa meditação. Olhando para essas palavras, é para meditarmos e analisarmos e vermos que não devemos ser um povo rebelde. E o versículo 2 vai dizer assim: e os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes e cavernas e fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente atacavam. Então, o povo de Israel, que estava sofrendo a justiça de Deus, porque você leu e viu que o Senhor entregou Israel na mão dos midianitas. O que eles fizeram? Foram para as cavernas, se esconderam, porque quando a colheita brotava, os midianitas, como gafanhoto, viam e destruíam todas as coisas. É muito sério, irmãos. Um povo que não obedece ao Senhor, um povo que é rebelde, ele está pronto para o fracasso.
E que possamos, irmãos, ser um povo fiel. Que não venhamos a nos esconder, porque quando estamos em rebeldia ao Senhor, a primeira coisa que você faz e que eu faço é o quê? Nos escondermos do Senhor. Quando erramos, a primeira coisa é não querermos ir para a igreja. Não queremos estar na comunhão dos santos. Quando você erra com o Senhor, você quer estar em casa escondido. Mas, irmãos, uma coisa eu falo para você: mesmo que você errou, mesmo que você falhou, mesmo que você está triste, venha para a casa do Senhor, porque aqui há socorro, aqui há poder, aqui há derramamento de unção, aqui é um lugar seguro para os servos de Deus, porque somos falhos e pecadores e necessitamos da graça bendita do Senhor. Aqui é um lugar seguro para os filhos de Deus. Mas o texto continua, versículo de número 5. Pois vinha com os seus gados e suas tendas como uma nuvem de gafanhoto, e todos que não podia contar, nem ele, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado. Quando o inimigo vem, e nós não estamos na presença de Deus, quando Deus Todo-Poderoso não está conosco, que nós deixamos brechas, que nós nos desviamos do caminho santo de Deus, o inimigo ele vem com fúria. Aqui o inimigo vem com camelos. Camelos naquela época eram animais que percorriam por muitas distâncias, rápidos, e vinham e destruíam o povo de Israel. E aqui eu aprendo na palavra de Deus e aplico para a igreja que nós devemos fechar as brechas que o inimigo está entrando em nossas vidas. Porque o inimigo é sagaz, é feroz, ele não brinca, ele quer destruir os servos de Deus. E nós devemos estar vigilantes, prontos para ouvir a voz de Deus e sermos santos, para que o inimigo não toque nem você e nem na sua família. Não devemos, irmãos, ser um povo rebelde. Não devemos ser um povo que desagrada ao Senhor. Mas continue o texto comigo. Versículo de número 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém. Estão me ouvindo? Amém? Dessa vez foram 7 anos de castigo. Por que 7 anos? Porque os midianitas vieram ferozes, destruindo todas as coisas. E o povo de Deus sofrendo, o que eles vão fazer? Vão orar, vão buscar a presença de Deus, sabendo que só Deus poderia livrá-los, só Deus poderia ajudá-los. E eles vão clamar, e eles vão buscar, e eles vão pedir socorro. E é assim que tem que ser, irmãos. Quando estivermos passando por dificuldades. A equipe é boa. Ei, foi. A equipe é boa. Enquanto, irmão, perdi o raciocínio. Enquanto, irmãos, o povo
ele clamava ao Senhor, ele buscava a presença de Deus, e aqui nos ensina que devemos buscar a presença de Deus, e devemos nos arrepender, e devemos buscar a presença de Deus, irmãos. Busque a presença do Senhor em oração, mesmo você sendo falho, fraco, o Senhor está disposto a ouvir o seu clamor, o Senhor está disposto a ouvir a sua pregação. Não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele ouve as nossas súplicas. Mas há algo que me chama muita atenção aqui, irmãos. É que quando o povo clama ao Senhor, e vai dizer assim a palavra de Deus ainda no versículo de número 8, na parte B, vai dizer assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Versículo 8 todo. O Senhor lhes enviou um profeta, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês dos Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adore outros deuses dos amorreus, e cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho. Até aqui, até o 10. O 11 a gente vai ler depois, que é o segundo ponto. Então, o Senhor, irmãos, Ele levanta um profeta para dizer todos os feitos que o Senhor tinha feito. Ele levantou um homem de Deus para falar para aquele povo: olha, o Senhor te abençoou, olha, o Senhor te deu a terra, olha, o Senhor fez por você, mas você não deu ouvido ao Senhor. Porque, irmãos, o que está acontecendo aqui? O povo, ele tinha o quê? Remorso. O povo tinha remorso, mas não tinha se arrependido. É diferente o remorso do arrependimento. O remorso, irmãos, você se entristece, aquilo até corrói o seu coração, mas no outro dia você está cometendo as mesmas coisas. O arrependimento não. O arrependimento, você se arrepende não só do seu ato, mas você se arrepende porque você feriu ao Senhor. E quando você fere ao Senhor, o Espírito Santo te incomoda. E quando Ele te incomoda, aquela prática, aquele vício, aquilo que te incomoda, aquilo que te tira da presença de Deus, não vai te tirar mais. Porque lá em Provérbio diz: aquele que confessar o seu pecado e deixar, encontrará misericórdia. Então, outra lição para nós. Muitas vezes nós temos remorso, até choramos, até clamamos, mas no outro dia estamos fazendo a mesma coisa. Por isso que o Senhor levanta um profeta. E o profeta, irmãos, vai dizer para aquele povo que aquele povo era rebelde, que aquele povo, irmãos, não amava o Senhor, que eles preferiram outros deuses, que eles preferiram viver de uma forma caída e não amar ao Senhor e não desfrutar da presença de Deus. Se você se encontra assim aqui hoje, se você se encontra apenas com remorso e continua a praticar as mesmas coisas, você tem uma oportunidade hoje de se arrepender. Arrependimento é metanoia, mudança de mente, e a mudança de mente faz ela ter uma mudança de ação, e a mudança de ação te leva à adoração, e a adoração te leva para perto de Deus, e para perto de Deus te traz a intimidade, e a intimidade te faz um servo aprovado. Então viva para o Senhor, ame ao Senhor, busque ao Senhor, e tu verás o Senhor agindo na sua vida e também da sua família. Mas o segundo ponto, irmãos, vamos ver aí
um homem improvável. Versículo 11 vai dizer assim: então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. E o Senhor, irmãos, vai escolher um homem chamado Gideão, um homem improvável. O que esse homem estava fazendo? Ele estava malhando o trigo. Para o quê? Para matar a sua fome. Ele não era um profeta. Ele não era um juiz. Ele vai ser um juiz, mas ainda não era um juiz. Ele não era um homem rico, ele não era um rei, ele era o menor da sua casa, e ele estava ali para matar a sua fome. Mas o Senhor, irmãos, ele não enxerga com os olhares que o homem, ele não enxerga como o homem enxerga. Ele vê o coração, ele vê por dentro, ele sonda, ele escolhe o menor da casa, ele vê aquele que é improvável, aquele que às vezes tem medo, aquele às vezes que está passando por um processo difícil, mas para Deus ele levanta o abatido, ele levanta e sustenta o fraco. Ele é o Senhor, ele pode todas as coisas, ele muda o cenário, ele muda a situação. E aquele homem que estava, irmãos, ali olhando para aquele trigo, pisando naquele trigo, o Senhor tem uma grande obra na vida daquele homem. E é assim comigo, e é assim com você. Para a sociedade, irmãos, para os grandes, para os poderosos, nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos falhos, mas para Deus nós somos a princesa dos olhos dele. Para Deus nós somos fortes. Para Deus, Deus tem um mistério para cada um. Para Deus nos levantou para fazer a diferença. E esse homem improvável, irmãos, vai ver, vai experimentar da glória e da graça de Deus. Continue o texto comigo. Versículo de número 11, a parte B. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Mas olha só a resposta de Gideão. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. E não é verdade que eu estou enviando você? Irmãos, olha para mim. O Senhor vai animar Gideão. Mas Gideão ainda está muito abatido por toda a situação que está acontecendo. E ele vai rebater o anjo do Senhor. Ele vai falar algo ali que ele deveria temer até de dizer. Mas o Senhor é um Deus que tem paciência. O Senhor Deus é um Deus que tem misericórdia. Gideão retrucou contra o anjo do Senhor, dizendo que ele era o menor da casa. O Senhor incentivando ele a ir: você vai ser o libertador, você vai ser o salvador. Mas ele está dizendo: eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor do meu clã, como eu vou fazer isso? O Senhor prometeu, o Senhor não está conosco, porque nós estamos sofrendo, estamos passando por isso, onde o Senhor está. E Gideão, irmãos, vai ali retrucar tudo aquilo que o anjo estava dizendo para ele. Mas mesmo assim,
o Senhor teve paciência com Gideão. E é assim também com a nossa vida. O Senhor às vezes tem promessas, o Senhor te promete algo, o Senhor fala no oculto contigo, levanta homens, levanta mulheres, levanta no culto pela palavra. O Senhor tem feito maravilhas para você, te prometido algo maravilhoso, mas só que nós muitas vezes não acreditamos na palavra do Senhor, não acreditamos nas promessas. O Senhor talvez falou: eu vou te dar um filho, assim como fez com Sara, e ela riu, ela duvidou da palavra do Senhor, e muitas vezes nós também duvidamos das promessas, duvidamos das palavras. Muitas vezes pessoas falam: o seu filho será uma bênção, será um pastor, será um missionário. Você diz: o meu filho não está comigo, está no mundo, aonde ele vai ser um missionário. Olha, você vai ter uma casa própria, como eu vou ter? Eu não tenho dinheiro no banco, eu não tenho recurso. Se o Senhor prometeu, Ele cumpre, pois Ele é fiel. Ele é fiel, irmãos. Nós somos fracos e duvidamos das promessas do Senhor. Nós duvidamos, irmãos, da promessa, porque Gideão era um homem improvável, um homem que duvidou, um homem que teve medo, um homem que recuou pela palavra que o Senhor liberou para ele. E muitas vezes nos recuamos da promessa. Quantas maravilhas o Senhor tem feito na sua vida? Quantas maravilhas, quantas bênçãos são. O Senhor ter feito glórias e maravilhas. Se o Senhor te prometeu, Ele não é homem para que minta, muito menos filho do homem que venha se arrepender das suas promessas. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E não duvide das promessas do Senhor, porque Ele é contigo. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, que faz milagres nos dias atuais. Eu creio nos milagres, eu creio nos prodígios, eu creio que o Senhor pode mudar o teu cenário, ainda esse mês, ainda este ano, porque Ele é o Senhor. E Gideão, meus irmãos, ele duvidou de tudo isso, e ele pediu sinais para o Senhor. Ele pediu, se fosse o Senhor mesmo, para confirmar o seu chamamento. Mas, irmãos, o Senhor Deus Todo-Poderoso dá uma missão para Gideão. E essa missão é muito importante. A primeira missão que Gideão vai ter é colocar a sua casa em ordem. Então, vai comigo aí no texto. Vamos lá para o versículo de número 25. Todos acharam? Amém. E vai dizer assim no versículo de número 25. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence ao seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. No alto desse lugar, fortifique e faça para o Senhor, o seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto, com a lenha do poste da deusa Aserá, que você irá cortar. Olha para mim. Então o Senhor vai dar a primeira ordem para este homem improvável, Gideão, que era o menor da sua casa, que se sentia inferior, que se sentia fraco. Primeiro, antes dele sair e para a guerra, ele tinha que colocar a sua casa em ordem, porque o seu pai era dono, era chefe dos deuses falsos, de uma província aonde que tinha deuses falsos. E o Senhor vai dar uma ordem: vai, quebra, pega um novilho de 7 anos que era para ser oferecido àquela deusa, pegue, corte e ofereça em holocausto para mim. E Gideão, ainda com muito medo, também sábio, não fez de dia, mas esperou a noite. Foi e quebrou o ídolo, pegou ali o bezerro
e ofereceu em holocausto ao Senhor. O que eu vejo nessa história, o que eu vejo nessa parte, o Senhor queria colocar a casa em ordem de Gideão, porque ele adorava outros deuses, o seu pai adorava outros deuses. Não é assim quando a graça irresistível chega até você? Que quando a graça de Deus te alcança e você se rende ao Senhor, a primeira coisa, você começa a caçar na sua casa os ídolos escondidos, vela, santinho, vai jogando tudo fora, vai jogando tudo no lixo. Por quê? Porque o Senhor tem uma boa obra, Ele não divide a glória dEle com ninguém, e Ele estava dizendo para Gideão, você tem que limpar a sua casa, você tem que limpar, botar a sua casa em ordem para fazer a minha obra, e assim eu aprendo e aplico, irmãos, para vocês, que devemos colocar a nossa casa em ordem. Como está a nossa casa? Como está o nosso lar? Se ainda tem ídolos, devemos tirar, se tem coisas que não agradam a Deus, devemos arrancar. Quando a minha avó, ela ia orar, ou algumas pessoas que eu conhecia, a primeira coisa que ela fazia, tem algum ídolo na sua casa? Procure o que está escondido, vela, santinho, medalha, joga fora e tira tudo aquilo que não procede do Senhor, porque a tua casa hoje vai pertencer ao Senhor. Assim também a nossa casa, devemos limpar, devemos tirar os ídolos, tirar aquilo que não agrada ao Senhor, não só os ídolos, como eu já disse, de pau, de pedra, mas os ídolos que moram em nosso coração. Limpa o seu coração, limpa a sua mente, limpa a sua vida, para viver o grande chamamento que o Senhor tem na sua vida, assim como Ele fez com Gideão, assim como Ele fez com este homem improvável, Ele pode fazer comigo, Ele pode fazer contigo, e você venha marcar a sua geração, porque o Senhor te usou de forma tremenda. Então, limpe a sua casa, joga tudo fora e que não procede do Senhor, e viva para a glória do Senhor eterno e poderoso. Este homem improvável, irmãos, mas Gideão era um homem difícil, e mesmo assim, ele fazendo tudo isso, queimando, o Senhor vai dar outra ordem para ele: agora você vai atacar esse povo, os midianitas, e ele vai dizer para o Senhor: Senhor, se o Senhor está comigo, me dá um sinal. Gideão também era um pouco incrédulo, né, irmãos? Gideão também era um pouco difícil, né? Ele vai dizer para o Senhor: se o Senhor está comigo, eu vou pegar uma lã e vou botar a lã no chão. Na madrugada, Senhor, quando o orvalho cair, que a lã, ela vem se molhar, e eu sei, Senhor, que ali é um sinal teu, e eu vou para a guerra. E o Senhor, que é soberano, a lã ficou molhada e o chão todo ficou seco. E ali ele viu que era um sinal do Senhor. Mas não contente, Gideão vai pedir outro sinal: Senhor, se o Senhor está comigo, me dê outro sinal, que agora o chão se molhe e a lã fique seca. Irmão, não faça isso. Não faça isso, irmãos. Não estou dizendo que você não possa pedir uma resposta do Senhor. Não estou dizendo que o Senhor, nas nossas orações, na nossa intimidade, que você não possa pedir uma resposta. Mas, irmãos, a incredulidade não pode estar no nosso coração. Se o Senhor mandou você ir para a direita, vai para a direita. Se o Senhor mandou você ir para a esquerda, vai para a esquerda. Se o Senhor mandou você ir reto, vai reto. O que o Senhor te ordenar, confie, mesmo que esteja demorando, mesmo que a dúvida entre no seu coração, dê ouvido à voz do Senhor, amém? Dê ouvido à voz do Deus Todo-Poderoso, e não duvide das promessas do Senhor. Um homem improvável, e muitas vezes somos assim, irmãos, improváveis, inseguros, incompletos, mas na nossa caminhada, nós vamos amadurecendo, e o Senhor vai nos ensinando a ter uma vida de santidade com o Senhor. Mas, irmãos, continue o texto comigo. Vai aí comigo no versículo de número 33.
agora nós estamos entrando no terceiro ponto. O Deus poderoso. Um Deus poderoso que não tem guerra, não tem exército com camelos que parecem gafanhotos, muita gente. Nós vamos ver o milagre que o Senhor fez na vida deste povo. Versículo de número 33 vai dizer assim: todos os midianitas, amalequitas e povo do Oriente se juntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer e Aquilo. Enviou o mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Então, irmãos, aqui chegou o 8º ano, e o povo de Midianita, os midianitas, voltaram para devastar todas as coisas. Voltaram para destruir Israel, voltaram para destruir tudo aquilo que o povo tinha plantado. Mas só que o Espírito de Deus se apossou de Gideão, e ele convocou os homens para uma grande batalha. Ele convocou os homens para uma grande guerra, uma grande batalha, e aquele homem cheio do Espírito Santo vai convocar o povo, vai convocar as tribos de Israel para uma grande batalha, que o Senhor Deus levantou esse povo para guerrear contra os midianitas. E vai dizer assim o versículo 36. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disse, eis que eu porei uma porção de lã. Já contei isso para vocês. Então, irmãos, Gideão era um homem improvável. Mesmo o Senhor enchendo ele do Espírito Santo, mesmo Deus capacitando este homem, ele, irmãos, era um homem improvável. Mas ele vai para a guerra. Capítulo 7, versículo 1 vai dizer assim: então Jerubbaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficaram ao norte deles, no vale perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa em Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor vai dizer: quem estiver com medo, Gideão, avisem para eles irem embora, porque tem muita gente, e se esse povo matar os midianitas, eles vão, a glória vão ser para ele. Então manda eles embora. E tinha muito medroso, 20.000 foram embora. Então continua aí no versículo 4. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há um povo demais, faça-o descer até as águas, e ali eu provarei para você. Aquele que eu disser, este irá com você. E se de fato irá com você, porém todo aquele que eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até a água. Então o Senhor lhe disse: todos que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. E todos os outros se ajoelharam
para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para a casa. Então, irmãos, de 32 homens, 32 mil homens, sobraram quantos? 300. Os 300 valentes de Gideões. Os 300 homens que é libertar Israel da escravidão. Mas por que 300, irmãos? Porque, irmãos, o coração do homem é enganoso. O ego do coração do homem é muito grande. O homem é autossuficiente. Porque se esse poderoso exército de 32 mil pessoas vencesse, a glória seria para eles. Mas era impossível 300 homens vencer aquela multidão de homens. Era impossível aos olhos humanos aqueles homens prevalecerem e vencerem. Mas, irmãos, lembre-se de uma coisa: não importa se for 300, não importa se for 200, não importa se for 100, não importa se for 50, não importa se for 10, não importa se for 1, se o Senhor estiver conosco, somos a maioria, somos mais fortes, somos poderosos, porque a força não está nos nossos braços. A força não está em nós, a estratégia não é nossa, no nosso intelecto não é bom, porque o poderoso é o Senhor. Quem é poderoso é o Deus dos exércitos. Quem faz é o Senhor. Quem muda a sua vida é o Senhor. Quem muda a sua história é o Senhor. Quem muda a circunstância da tua casa é o Senhor. Então, se Deus estiver contigo, pode ser o poderoso exército, o maior exército de todos os mundos, porque o Senhor estiver contigo, você é mais que vencedor, porque não existe material bélico que destrói o nosso Senhor. Ele é poderoso, a honra é para Ele, a glória é para Ele. Ele é o Deus dos exércitos, e todo o povo tem que se dobrar perante ao Senhor. E continue o texto comigo, para terminarmos. Capítulo 12. Vai dizer assim: os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável como a areia que estava na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Versículo 12. Agora pula, aí vai um pouquinho mais à frente. Vamos no 14. O amigo respondeu: isso não é outra coisa, a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse: levanta-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro dele. E disse-lhes: olhe para mim e faça como eu disser. Quando eu chegar às mediações do arraial, assim como eu fizer, faça vocês também. Quando eu tocar a trombeta e todos que comigo estiver, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às mediações do arraial por volta da meia-noite. E pouco tempo após a tocar das guardas, tocaram as trombetas
quebraram cânticos que tiraram das mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cânticos. Seguravam a tocha na mão esquerda, a trombeta na mão direita, e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr e a gritar e a fugir. E ao soar da 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu na direção de Zererá e Bet-Gi e até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então, irmãos, nós vamos ver aqui que o Senhor deu uma estratégia para Gideão. E ali eles quebraram os cântaros. E ali eles trocaram a trombeta. E ao meia-noite, ali sem enxergar, eles começaram a se ferir. Não porque Gideão era forte, mas o Senhor deu a estratégia. O Senhor fez ferir. O Senhor matou aqueles homens. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, irmãos, deu a vitória àquele povo. E nós olhamos para esse cenário e vemos que as mãos do Senhor nunca se afastou do povo de Israel. Mesmo eles sendo rebeldes, mesmo eles sendo confusos, mesmo eles esquecendo, irmãos, do Senhor, nós olhamos e vemos que o Senhor é bom. E assim também é o quadro da nossa vida. Éramos rebeldes, desobedientes, falhos e fracos, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos tirou, irmãos, de um tremedal de lama, para fazermos a diferença, para sermos cheios do Espírito Santo, para que você possa impactar, meus irmãos, quem estiver do teu lado, a sua geração. Assim como Gideão era improvável, nós também somos improváveis, mas o Senhor nos levantou com poder e glória. E que nós possamos fazer a diferença neste mundo caído. E que possamos, irmãos, olhar para o Senhor e confiar ao Senhor. E não duvidar das promessas. E não duvidar do Deus Todo-Poderoso. Mas lembra que eu falei para você do jogo de xadrez? O jogo de xadrez, irmãos, é confuso. Ele requer muita estratégia. Mas aqui era apenas uma jogada. Foi apenas uma jogada que o Senhor venceu. Mas Ele não venceu a batalha por completo. Porque o xeque-mate, irmãos, que o Senhor deu, foi enviando o seu Filho amado ao mundo. O xeque-mate que o Senhor deu, foi enviando Jesus Cristo, nosso Senhor, a morrer na cruz. E ali, irmãos, nessa jogada de mestre, nessa jogada inteligente, o Senhor, no alto do Gólgota, ali na cruz do Calvário, sangrando, padecendo, o inimigo pensando: eu venci o jogo, está perto de eu dar o xeque-mate, mas o Senhor brada em alta voz: está consumado, o preço foi pago, eu paguei o preço pela vida da igreja, e nós vencemos, porque Cristo deu o xeque-mate, Ele venceu esse jogo, o inimigo, a morte, não venceu, mas Cristo venceu por nós, e Ele venceu dando xeque-mate. Cristo Jesus é o Rei que dá o xeque-mate. Cristo Jesus que venceu por nós. Gideão, irmãos, foi um homem usado por Deus, mas o povo continuou a pecar. Mas Cristo, Ele venceu para que o povo fosse perdoado. E nós estamos aqui para adorar, para buscar a presença do Deus vivo.
Cristo Jesus, a esperança da glória. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Deus encarnado que venceu. Nós estávamos prestes a ser derrotados, mas Cristo deu o checkmate. Venci por vocês. Vocês não precisam mais pagar, porque eu paguei o alto preço por vocês. Este é o Evangelho. Esta é a palavra do Senhor. Gideão foi um tipo de Cristo, mas não foi Cristo. Mas o nosso Senhor venceu por nós. Então se coloque de pé. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar, porque eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está a sua vida. De repente, irmãos, você entrou aqui com ídolos no seu coração. Você entrou aqui fraco e falho, mas eu quero dizer que Cristo morreu por você. Ele deu o checkmate. Ele venceu as nossas lutas. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Você pode contar com Ele. Mesmo, irmão, que você esteja numa caverna, mesmo que você esteja no lugar de prensar uva, machucado, ferido, o Senhor te enxerga onde você estiver. Quem precisa de Deus, levanta a mão. Quem precisa de Jesus Cristo, levante a sua mão. Eu quero orar pela sua vida.